Olá, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, boa tarde. É o pastor Júnior aqui mais uma vez, a nossa edição do Pão das Três nessa quinta-feira. Já começo agradecendo aí ao Senhor a presença de cada um de vocês e a alegria também de sempre conseguirmos aí compartilhar da palavra de Deus, desses momentos de oração, desses momentos especiais aí do nosso dia. Então nós temos continuado aí o nosso caminho de fortalecimento, de edificação, de serviço ao Senhor, e graças a Deus tem sido, apesar do afastamento, um período aí de crescimento e também de aprendizado, e um momento também que a gente tem olhado para a igreja, olhado para os irmãos também de uma forma especial, porque nos temos dedicado mais à oração, a buscar informação dos irmãos. Os irmãos também têm se comunicado bastante, trazendo essas informações, e isso é muito importante. Eu até acredito que algumas coisas que a gente tem aprendido aí durante esse período, a gente tem que levar para a vida inteira, coisas que a gente fazia com uma certa dificuldade, com uma certa relutância, às vezes até com uma certa displicência, né? A gente tem aprendido aí a fazer com mais carinho. Essa informação, essa coisa de a gente se manter em contato aí com os irmãos, tá bom? Peço ao Senhor então que continue abençoando a vida de todos vocês e também compartilhem a live, tá? Ou abrindo uma sala de vídeo, ou compartilhando diretamente, dependendo do que você está usando aí, se é o computador, se é o seu celular, você consegue compartilhar também no Story. É lógico que você não vai conseguir assistir o vídeo no Story, mas como o Story muita gente olha, vai ver lá que o Pão das Três está acontecendo. Então usem, vão aprender a usar os recursos que a gente tem para a gente compartilhar as nossas lives aí também, levar a palavra de Deus, esse contato, esse conhecimento aí da palavra de Deus ao maior número de pessoas possíveis, tá bom? Hoje a gente terminamos já, né, de fazer aquele apanhado do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, e hoje a gente vai começar a ver um pouquinho de Isaías, mais ou menos de onde eu parei lá em agosto de 2018. A gente vai voltar lá no capítulo 43, e eu já coloquei aí o amor de Deus por seu povo, né? Deus ama o seu povo, como Deus demonstra amor pelo seu povo, baseado nesses 14, 15 versículos que a gente vai ler hoje, tá? Então eu queria te convidar já nesse momento para nós orarmos, buscando aí a presença do Senhor, nos colocando aí focados, concentrados, atentos, bastante assim interessados também, né? Espero que você tenha interesse de participar do Pão das Três, participar desse momento hoje. Então fica aí um convite e também aí um alerta, aí uma motivação, né, para que você participe com carinho desse momento. Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus por mais esse momento, Pai, em que estamos aqui reunidos para compartilhar, ó Deus, das nossas vidas, para compartilharmos do Evangelho, da Tua Palavra, das orações e também, ó Pai, desfrutarmos, ó Pai, de alguma maneira da presença, da comunhão, ó Pai, dos nossos irmãos. Pessoas que, como nós, ó Pai, têm Cristo no coração, pessoas que, como nós, foram resgatados, ó Pai, das trevas, pessoas, ó Deus, que, como nós, têm a esperança em novos céus e nova terra e que têm procurado, ó Deus, andar em santidade conforme a Tua vontade e servindo, ó Pai, ao Senhor, apesar das nossas limitações. Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, ó Pai. Te agradecemos porque o Teu Espírito Santo nos tem alertado quanto àquilo que falhamos. E te agradecemos, ó Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, ó Pai, que nos tem mantido, ó Deus, na Tua presença, na Tua casa e também nos Teus caminhos. Fica conosco, ó Pai, durante toda essa edição do Pão das Três, nos usando, ó Deus, em tudo, abençoando a vida, ó Pai, de todos que estão participando deste Pão das Três. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Aí eu queria cantar com vocês o hino 42 do Cantor Cristão, que eu acho que tem um pouco a ver com a mensagem de hoje, né, baseada em Isaías 43, que fala de um povo que na verdade desprezou o amor do Senhor, não reconheceu. Esse hino é o contrário, né? Ele fala da gratidão daquele que conhece e reconhece o amor de Jesus, tá bom? Então vamos lá, o hino 42, que eu sei que é um hino bastante conhecido também, né? Jesus agora
quão grande é teu amor, pois salvação em ti achei, aceita o meu louvor. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Jamais descanso conheci, inútil sempre sou, mas Cristo se lembrou de mim, de graça me salvou. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Comigo, crentes, exaltai o grande Salvador, pois tudo Cristo me supriu, embora pecador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Louvor, louvor a ti darei, ó Cristo, meu Senhor. Profeta, sacerdote, rei do mundo salvador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Esse é um hino de congratulação, digamos assim, de alegria, de festa pessoal. Jesus agora sim eu sei, então é o eu aqui, né, na primeira pessoa aqui, falando da pessoa que escreveu, e a gente se coloca no lugar do autor quando canta, do compositor, mas é também um convite à igreja, um convite a todos os crentes. Se você der uma olhada no terceiro né, verso aí, então diz assim: comigo crentes exaltai o grande Salvador, pois tudo Cristo me supriu, embora pecador. Então esse pecador aqui reconhecendo, ele convida a igreja, convida os crentes a igualmente exaltar e agradecer ao bom Deus por todas as coisas que tem feito. E é isso aí. Já nesse momento então, sem mais delongas, nós vamos já nos preparando aí para nossa reflexão em Isaías 43, os versos de 14 a 28. E a primeira coisa que a gente faz, né, mais uma vez, quando a gente vai aqui estudar a palavra de Deus, a gente já orou, né, pedindo discernimento, mas vamos orar especificamente por esse momento em que vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus nesta tarde. Vamos orar. Pai, obrigado, ó Deus, por mais um momento em que, reunido, ó Deus, com o teu povo, temos, ó Pai, a oportunidade de abrir, ler, estudar, refletir a respeito da Tua palavra. Fale aos nossos corações, complete aquilo que nós, como seres humanos, ó Pai, limitados, não temos a capacidade de fazer, mas que a Tua palavra tem, e que, ó Deus, verdades, ó Deus, possam nos ser ensinadas, pecados possam ser, ó Deus, revelados e perdoados, ó Deus, pessoas arrependidas, ó Deus, possam se colocar diante do Senhor nessa tarde, e que as nossas vidas, ó Pai, possam refletir, ó Deus, a Tua graça, ó Deus, e a Tua glória, porque é para isso, ó Pai, que lemos a Tua palavra, estudamos, para que o Senhor, ó Deus, no final de todas as coisas, e também no princípio de cada uma delas, seja exaltado e glorificado.
Muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, a gente vai ler então na versão Almeida, né, revista e corrigida, Isaías, capítulo 43, os versos de 14 a 28, tá bom? Isaías 43, os versos de 14 a 28. Vamos prestar atenção, eu vou fazer a leitura direto, sem parar, tá bom? Mas vou ler devagar, vou ler com certa tranquilidade, e depois a gente vai tecer aí os nossos comentários aqui. Eu trouxe até algumas anotações aqui para me orientar nesse texto tão bonito, tão importante, tão relevante. Então vamos lá? Isaías 43, os versos de 14 a 28, falando de como Deus demonstra o seu amor pelo seu povo. Então diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: Por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Este povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansastes de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honrastes com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, e nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Pelo que profanarei os maiorais do santuário, e farei de Jacó um anátema e de Israel um opróbrio. Aqui temos várias palavras aqui que são talvez um pouco mais difíceis, né? Talvez de entender, como opróbrio quer dizer vergonha. Ele fala de holocaustos, né? Que são as ofertas queimadas que já eram oferecidas no templo naquele momento. Talvez a gente tenha aqui mais algumas palavras. Eu concordo com vocês que estudar os profetas às vezes é difícil, né? É bastante difícil, porque algumas profecias, elas são difíceis de contextualizar. Quando eu falo de contextualizar, eu posso estar dizendo duas coisas. Elas podem ser difíceis de ser entendidas para quem foram escritas originalmente, de qual momento da história do povo de Israel elas estavam tratando. Então a gente pode ter algumas dúvidas. Às vezes elas são difíceis até de contextualizar para a gente. Como é que eu aplico essa profecia hoje? Mas é muito importante que vocês entendam algumas coisas. Primeiramente, que Deus coloca pessoas, né, para nos ajudar a entender as passagens bíblicas. Coloca pastores, coloca mestres, doutores, coloca diante de nós livros, mas acima de tudo, que é o nosso grande ensinador, o nosso grande mestre, é o próprio Espírito Santo que habita no nosso coração e que nos ajuda a compreender a palavra de Deus e fazer a ponte espiritual, ou seja, como é que esse texto tem a ver com a gente. O fato da gente dizer, aí é um pensamento meu, que alguma coisa é difícil, ela só pode significar que aquilo é difícil. Ela não pode significar que eu tenho autorização para fugir dela, para ignorá-la, para desprezá-la. Portanto,
quando algo é difícil, como a interpretação de um texto, a compreensão de um texto da Bíblia, o que a gente tem que fazer é colocar mais suor em cima, mais trabalho em cima, mais atenção em cima. E geralmente, aquilo que custa mais caro para a gente conquistar, a gente também dá mais valor. Isso vale para tudo, tanto para bens materiais como até para bens espirituais. Quem estuda, por exemplo, os trabalhos que te deram mais trabalho são aqueles que ficam marcados na tua vida. Você acaba lembrando do conteúdo deles. Eu me lembro, por exemplo, olha que coisa maluca que eu vou lembrar agora. Eu fiz um trabalho na escola, naquela época em que teve aquela... Lembra quando o Cubatão era muito poluído, que era o lugar mais poluído do mundo? Você tinha lá um monte de problemas. Eu fiz um trabalho aqui a respeito da poluição de ar e de rios, que me deu um trabalho enorme. Foram vídeos, recorte de jornal, um monte de coisa, um trabalho que ficou grande. Eu devia ter, eu não sei quantos anos eu tinha, aquilo era início da década de 80. Eu nasci em 74, eu devia ter 8, 9, 10, 11 anos no máximo, eu não sei, eu era bem novinho. Eu lembro desse trabalho até hoje. Eu lembro que esse trabalho virou até uma referência para a escola e um dia eu estava fazendo educação física e eu vi o meu trabalho no chão. A professora emprestou o meu trabalho para um aluno e o aluno não deu o valor. Eu fui lá e peguei. Eu não sei o que deu depois. Eu peguei e fiquei com ele. Eu achei um horror aquilo lá. Estava no chão o meu trabalho. Então, a gente dá valor para as coisas que dão trabalho para a gente, né? Então, quando a gente pega até um texto bíblico que dá mais dificuldade para a gente entender, a gente também acaba ficando sobre ele. E eu gosto muito do livro de Isaías, exatamente pela quantidade de paralelos que a gente encontra com Jesus. Aliás, todos os profetas, tá? Mas Isaías, por ser esse maior, e às vezes a gente não olha muito ali os últimos capítulos e tem tantos tesouros lá, eu acho que hoje a gente vai ver alguns deles aqui. Tem uma coisa muito interessante que Isaías faz, e está aqui nesse texto. Ele usa como referência o Êxodo. Nessa parte final ali, até o capítulo 55 mais ou menos, entre o capítulo 39 e 55, há vários momentos de Isaías em que ele faz referências ao Êxodo. O Êxodo já tinha acontecido, vamos calcular aí, do tempo de Isaías, uns 700 anos antes de Isaías aconteceu o Êxodo, 1400 e pouco, Isaías está ali em 700 e pouco, vamos arredondar para 700 anos. E ele ainda trazia as referências do Êxodo para ensinar para o povo, olha como Deus cuidou de vocês no deserto, olha como ele deu água para vocês de beber, olha como ele livrou vocês daqueles povos, daquela gente, lembrem-se disso, lembrem-se de que ele instituiu os sacrifícios, os holocaustos, para que vocês pudessem ser perdoados dos seus pecados, para que vocês pudessem andar em paz diante de Deus, e tudo isso está ali. Só que Isaías também está num momento entre dois eventos muito importantes para Israel. Aliás, entre muitos eventos importantes para Israel. O êxodo, a conquista da terra e o período dos reis, que está ali, e mais ou menos uns 130 anos ou 140 anos depois dessas profecias, o povo de Israel iria para o exílio, capturados ali pelo Nabucodonosor, 3 invasões, muita gente morreu, a gente tem pelo menos 4 grupos distintos, né, dos ataques de Nabucodonosor. Você tem um povo que morreu da invasão, né, morreu pela espada, morreu pela fome. Você tem uma parte do povo que foi capturado, que foi levado. Você tem uma outra parte do povo que fugiu ali daquela região e foram para o Egito, foram para o norte, fugiram, tá? E você tem uma última parte que é um remanescente, um grupo de pessoas que ficaram muito empobrecidas e que depois do ataque ainda ficaram morando ali em Jerusalém, numa cidade ali naquela região, numa situação bastante dura. Então, olha só que interessante. Ele tá fazendo uma ponte, lembrando tudo que Deus já fez com aquele povo, vendo o povo se perder. Você viu o texto aqui, se você prestou atenção na leitura, não é um momento em que Deus está fazendo eles lembrar de algumas coisas e cobrando deles. Vocês não estão fazendo a minha vontade, vocês não estão me cultuando, não estão me buscando, não estão andando comigo. E está previsto aí que vocês vão pagar por isso, por andar longe de mim, vocês vão sofrer por causa disso. E Isaías está na ponte, né, entre as duas situações. Lembra de quem é Deus e não se esqueça disso, volta atrás dos seus pecados para que vocês não sofram mais. Então,
Esse texto é muito interessante porque ele mostra um Deus que ama seu povo e que é todo poderoso e que nunca mediu esforços para proteger o seu povo. Deus nunca foi mão fechada, mão encolhida, né, que a Bíblia, o Antigo Testamento usa, né? Mão fechada é uma expressão mais nossa, ocidental. O oriental ele usa mais a ideia da mão encolhida, né, de um Deus que não faz nada. Ele nunca foi mão encolhida, ele sempre foi mão estendida na direção do seu povo, né? Mas como sempre, a única coisa que pode nos afastar das ações de Deus, das bênçãos de Deus e do cuidado de Deus são os nossos pecados. Inimigos não podem, doenças não podem, a morte não pode, desastres naturais não podem, nada. A única coisa que impede a ação de Deus na nossa vida para cuidar de nós e nos abençoar são os nossos pecados. Nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E nesse texto que a gente está vendo agora, isso está muito claro. Ele faz demonstrações de muito amor, de muito afeto. Deus se coloca, olha só no texto como ele se coloca, como Redentor, como Santo, como Senhor, como Criador e como Rei de Israel. Cada uma dessas expressões mostra, né? Então, Redentor, aquele que redime, que salva, que resgata, que tirou do Egito, que tirou das mãos dos inimigos, que os livrou no período dos juízes, no período dos reis. Santo, separado, quer dizer um Deus que tem uma comunhão especial com um povo específico, nesse caso do texto é isso. Ele se revela também como Senhor, e aí é uma palavra que a gente precisa entender tão bem, né, que é o tetragrama sagrado, ou muitas vezes o Adonai também, que é uma outra expressão ali que aparece muito no Antigo Testamento, que é o ser todo poderoso e que ao mesmo tempo tem contato com o seu povo e vive no meio do seu povo, quer estar no meio do seu povo, quer habitar no meio do seu povo. Vemos como um Deus criador de Israel. Aqui Deus é criador de todas as coisas, mas no texto de Isaías, ele diz assim, quem criou Israel fui eu. Não é? Fui eu que criei Israel, fui eu que inventei Israel, fui eu que trouxe Israel à existência, sou eu que cuido dele. E por isso ele também se coloca como rei, como governador. Então, olha só, ele se coloca na condição de criador, daquele que cuida, daquele que resgata, daquele que governa, daquele que corrige. E essas expressões, né, esses nomes que o próprio Deus, ou esses atributos que Deus dá a si mesmo no texto de Isaías, já são bastante significativos dessa relação entranhável que ele quer ter com o povo dele, de estar no meio, ele quer participar de tudo, ele quer viver tudo. Só tem um limite para isso. Qual é o limite? Os pecados do próprio povo. Isso é um problema bastante importante. Quando a gente lê o texto, ele também mostra como é que ele atua no meio do povo dele. E isso aqui, para mim, no texto, é uma das coisas mais maravilhosas. O que ele diz é o seguinte, ele fala assim, nos lugares ermos e difíceis, Deus estabelece os seus próprios caminhos. Olha que interessante. O que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Ou seja, por um lugar onde nenhum homem passaria, onde nenhuma máquina, nenhum equipamento passaria, ele faz e cria um caminho para o povo dele passar. Ou seja, ele não faz um caminho maluco lá para o povo dele passar, não. É no meio das dificuldades, é no meio dos problemas. Ele abre uma vereda, ele abre um caminho onde é impossível de abrir para o povo dele passar. E aqui é uma referência muito clara ao quê? Ao Mar Vermelho. E pode até ser uma referência também à passagem lá do pessoal em seco lá pelas águas do Jordão, que aconteceram mais à frente, ali perto do período já de Josué. Então, olha que interessante. Ele diz assim, eu farei o impossível para cuidar do meu povo. Eu vou abrir caminho onde não tem. Vocês vão passar ilesos por lugares aonde vocês, sem a minha guarda, sem a minha proteção, se machucariam, se feririam e morreriam e seriam destruídos. Eu sou esse Deus. Então, olha que interessante, quando ele se coloca nessa condição, se o povo tem consciência, a única coisa que tem a fazer é se dobrar, é se render, é se entregar, é amar esse Deus, é fugir do pecado e permitir que ele atue com todo o seu poder, com toda a sua graça no seu povo. Mas não foi o que aconteceu. O texto revela. O povo não adorou e não buscou a Deus. Tem até assim, ó, ele fala assim, não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, não me honraste com os teus sacrifícios,
não te fiz servir com ofertas, nem te fagtiguei com incenso. Ele está dizendo assim, vocês não me adoraram em nada, eu também não estava exigindo muita coisa de vocês, e mesmo assim vocês não fizeram. Vocês não compraram cana aromática para me oferecer, vocês não me ofereceram as gorduras dos teus sacrifícios, vocês aí ele diz, olha o versículo 24, vocês só me deram trabalho com os teus pecados e me cansaram com as maldades de vocês. Olha o versículo 24, é isso que ele está dizendo. Olha o Deus que eu sou para vocês, olha o que eu já fiz para vocês, e o que vocês fazem? Vocês não têm feito por mim nem o mínimo. É isso mesmo que ele está dizendo. E tem caminhado, inclusive, na direção contrária. É interessante Deus falar assim, né? Vocês me deram trabalho com os pecados e me cansaram com as maldades de vocês. É bastante expressivo isso. É linguagem antropomórfica, eu sei, mas mostra a maneira como Deus lida com o pecado e com o povo dele quando está entregue ao pecado. É algo abominável para ele, ele não quer, ele não deseja isso. Tá? Então, a sequência do texto diz assim, olha o versículo 25, depois de ler o versículo 24, lê o 25. Eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Mesmo assim, ele diz assim, se vocês ainda quiserem voltar atrás, eu estou disposto a perdoar. Infelizmente, esse momento aqui da vida do povo de Israel termina sem arrependimento por parte do povo, e a única coisa que sobra, infelizmente, é juízo sobre o próprio povo dele, né? Então ele diz assim, no versículo 28, que é o último versículo, pelo que profanarei os maiorais do santuário e farei de Jacó um anátema, que quer dizer maldito, e de Israel um opróbrio, uma vergonha. Então ele diz assim, já que vocês não querem de fato se arrepender, já que vocês não querem voltar atrás, infelizmente a única coisa que eu tenho a fazer é abandonar vocês e permitir que vocês sejam amaldiçoados, recebam sobre si tudo aquilo que eu não gostaria que vocês recebessem e se transformem em vergonha para vocês mesmos e para o povo que está em volta. Então vamos ver aqui alguns pensamentos, porque esses conceitos se aplicam a nós, se aplicam à igreja e se aplicam sem dúvida alguma ao nosso relacionamento com Jesus. Os princípios estão todos aqui, Inclusive se engana muito, né? Aquela visão distorcida, né? Essa semana até ouvi alguém comentando, obviamente não era uma pessoa cristã, era um comentário de vídeo, alguma live, alguma coisa que eu vi, e a pessoa dizendo assim, o Deus do Antigo Testamento era severo e o do Novo não é. Não há diferença absolutamente nenhuma entre eles, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tanto com o seu poder de abençoar, de cuidar e de guardar, quanto também com o seu poder também de julgar e de penalizar o pecado, né? E de destruir aquilo que se opõe a ele. É o mesmo Deus. A misericórdia de Deus é tão grande no Antigo Testamento quanto é no Novo. Um texto desse revela. Eu estou aqui, vocês vão se arrepender, não? Estou dando tempo para vocês. A mesma coisa está acontecendo hoje. Jesus é amor, nele não há destruição, não há ira nele. Não, ele é juiz. Nós estamos vivendo agora um tempo da plena misericórdia de Deus, mas ele vem como juiz sobre a terra. A gente está estudando aí Apocalipse com o pastor Israel de quarta-feira, vendo as bem-aventuranças. Repita aí, veja os cultos de quarta-feira e você vai ver muito claramente. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes, os que participam das bodas do Cordeiro. E ali quem que é? Mostra muito claramente que depois de uma batalha da qual Jesus sai vencedor, porque ele é o guerreiro, ele é o leão de Judá, ele é o juiz de toda a terra, aqueles que o adoram entrarão na eternidade para viverem alegria, mas os ímpios estarão absolutamente penalizados, julgados, e isso pelo próprio Jesus. Então, essa distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o do Novo, entre o Deus lá, Yahvé, lá, o tetragrama sagrado e Jesus, é uma distinção que não faz sentido absolutamente nenhum. Basta pensar um pouquinho, raciocinar um pouquinho, comparando o Antigo com o Novo Testamento, e vocês veem que eles são a continuidade do outro, e eles preservam a doutrina, o entendimento, e lógico, o nosso Deus é o mesmo Deus. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vejo nesse povo, nesse texto, é que Deus quer gerar na cabeça das pessoas, ou de nós, uma consciência de povo, ou seja, de corpo e de família. Tá? Por quê?
Porque ele aqui, ele está falando com pessoas, mas ele está falando com o próprio povo dele. O povo dele pecou, não apenas pessoas específicas. Ele salvou pessoas específicas, mas ele também salvou um povo. Cristo também morreu por pessoas. E ele morreu para que eu fosse salvo, para que você fosse salvo, a Vera fosse salva, o Cristo fosse salvo. Todas as pessoas cheguem à salvação individualmente, mas através dessa salvação ele nos forma como um corpo e como uma família. E um corpo e uma família que, ao estabelecer os seus relacionamentos, também devem estabelecer os seus relacionamentos baseados num relacionamento com Deus, de santidade, de amor e de fuga e de negação do pecado. É muito interessante isso. Cristo morreu por isso. Você tem imagens, né? Imagens no Novo Testamento, né? De Jesus lamentando pelo povo. Jesus na cruz, por exemplo, ele diz assim: perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Não é só uma questão individual, mas ele estava se referindo aos soldados, ao povo de Roma, mas se referia também aos próprios judeus que colocaram ele naquela situação. Portanto, ele me ama, ele te ama, mas ele ama também o povo dele. É desejo de Jesus, é desejo de Deus um povo unido, andando e vivendo em santidade, em harmonia, em comunhão. Ele ensina também, como um derivado desse, o peso do pecado individual e o peso do pecado coletivo também. Quer dizer, Jesus fala dos escândalos e ele viveu na pele tanto os erros pessoais de pessoas quanto os erros coletivos. E ele salva pessoas, mas lá na eternidade, e a gente está se referindo a Apocalipse por causa das mensagens de quarta-feira, várias vezes no texto de Apocalipse fala de povos, línguas e nações reunidas e salvos na eternidade. Ah, pastor, você está dizendo então que Deus salva pacote, salva gente de pacote? Deus vai salvar o Brasil e não importa quem está no Brasil, ele vai salvar? Não, não é isso. A salvação é pela fé pessoal em Jesus Cristo, mediante o seu arrependimento, a sua confissão e a sua entrega de vida a Ele. Mas a partir do momento em que eu faço isso, eu me uno a pessoas. Eu deixo de ser só uma pessoa e eu passo a ser parte também de uma família. E eu tenho que trabalhar para que essa família também viva em unidade, viva em comunhão. Por quê? Porque uma coisa que a Bíblia nos ensina de uma forma muito clara, por exemplo, é que quando um membro do corpo está doente, todo o corpo adoece. Paulo não faz essa comparação? Quando um dedo da gente está doente, eu costumo dizer, né, o apóstolo Paulo traz essa ideia, a gente vira um dedo. A gente não lembra que o dedo da outra mão não está doendo, a gente fica aqui. A gente protege o nosso dedo machucado com o corpo, a gente se preocupa com ele, a gente olha para ele, não é isso? Quando uma pessoa entre nós está doente, então olha que interessante. Esse texto lá de Isaías está falando isso, olha, vocês estão adoecendo porque talvez não estejam cuidando de partes do corpo, ou partes do corpo adoecidas, e aí pelo pecado, estão contaminando outras partes do corpo e não tem havido uma reação nesse sentido. Portanto, a gente tem as duas coisas. A gente tem um recado para que a parte sadia cuide da parte doente, e para que a parte sadia também, principalmente se essa doença é pecado, digamos assim, a parte sadia não se contamine, né, com o pecado. Por quê? Porque Deus pode punir o seu povo. Olha que texto interessante. Uma última coisa que eu acho, o texto tem muita coisa aqui para ver, mas eu selecionei algumas, que é muito importante também, é a memória dos atos e das palavras de Deus, que pune quem peca, mas também livra quem o serve e se arrepende. São duas coisas importantes que o texto ensina para a gente, tá? Então, ali eles tinham o Êxodo como uma referência. Hoje os testemunhos também se multiplicam. Deus é justo e guarda os seus. Jesus, por exemplo, ele chega a falar num determinado momento, olha que interessante, que ele queria ter juntado o seu povo, olha a metáfora que ele usa, como uma galinha junta debaixo das próprias asas os seus pintinhos. Eu acho essa expressão tão interessante, porque ela mostra um carinho de Jesus por todos nós. Mas é uma passagem que está vinculada também ao quê? A um povo que se esqueceu da bondade, da justiça de Deus e que se embrenhou pelo caminho do pecado e não quis voltar atrás. Portanto,
a gente tem que se lembrar sempre quem é o nosso Deus e como ele age. E Jesus, um dos motivos, né, há tantos motivos maravilhosos pelos quais Jesus se fez homem, eu fico pensando do ponto de vista da limitação humana, ele poderia ter resolvido as coisas de milhares de outras formas, mas ele decidiu assumir uma forma humana para que a gente tivesse uma identificação ainda mais direta com ele. E essa identificação mais direta não é a de um ser humano fraco, não é a de um ser humano desmemoriado, não é a de um ser humano entregue aos seus próprios desejos, às suas próprias intenções. A referência humana que nós temos de Deus, que é Jesus, é de alguém que disse, por exemplo, tudo o que eu falo é o que eu ouvi do Pai. Jesus diz isso. Todas as obras que eu pratico, eu aprendi com o Pai. Eu trabalho porque o Pai também trabalha até hoje. Olha que interessante isso. E esse texto é um texto assim, lembra do que eu fiz? Lembra do que eu fiz? E quando a gente fala da fé cristã, a gente está falando de Jesus, que está em continuidade aqui com Isaías, né? Ele também é o nosso exemplo, e o nosso modelo de que a nossa mente tem que estar o tempo todo lembrando dos atos de Deus. Então, olha que interessante. Então, vamos só recordar para a gente já encerrar. A consciência de que a gente é salvo individualmente, mas a partir da nossa salvação, nós fazemos parte de um povo. E isso é muito importante. Agora a gente é parte de uma família. A gente não está sozinho mais. Os nossos atos, eles são importantes, as nossas obras são importantes para todo mundo. E os nossos erros também, porque eles podem causar grandes estragos. Tá? E aí vem a questão do reconhecimento do nosso pecado também individual e do nosso pecado coletivo. E finalmente, a necessidade de trabalharmos em nós uma memória que seja uma memória cristã, ou seja, que a nossa mente se ocupe em sempre lembrar das palavras e dos atos de Deus, para que a gente tenha nesse momento, através daquilo que Ele já fez, a consciência de quem Ele é, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele só deu mais um passo na nossa direção, Ele se fez homem como nós. E o nosso Deus, né, em forma humana, tem nome. O nome dele é Jesus. Que Deus abençoe a sua vida nessa tarde. Amém? Então vamos ver aqui os nossos pedidos de oração. A gente está orando pela vida da Denise. A Denise será transferida para o hospital para fazer um cateterismo. A Denise, para quem não conhece, acho que muita gente da igreja conhece, né? Ela trabalha nas folgas aí, nas férias das nossas zeladoras na igreja. Então, a gente já tem um conhecimento aí, já tem um certo carinho com a Denise já. Vamos continuar orando pela vida da Ana, tá? A Ana sofreu um acidente aí, como todo mundo sabe, acabou fraturando o tornozelo. O Davizinho tá bem e a gente continua orando pela sua recuperação, tá? A Ana tem mantido a gente atualizado aí com a situação dela. A irmã Adriana pede oração pelo Wilson, tá? O Wilson continua sofrendo aí com as dores nas pernas, a dificuldade dele para andar. Vamos lembrar disso também. O Antenor já está na nossa oração já há bastante tempo. Teve alta da UTI, depois de 30 dias internado, e foi para a enfermaria. Continua isolado, mas dando sinais de que vem reagindo positivamente aí aos tratamentos. Tá? A Rosa, né, pedindo oração pela irmã, a Et, né, precisando ainda das nossas orações. O pai da Kátia, também, que já está aí nas nossas orações há algumas semanas, vamos continuar orando pela vida dele. Continuar orando pela vida da Wanda, né, esposa do pastor Luiz, que faleceu aí há alguns dias. Não é barra pesada, perdeu o marido, nessas circunstâncias principalmente. Vamos continuar orando pela vida da Wanda. A Cida, né? Cida Santos, sempre pedindo oração pela Dona Conceição, tá? A Marília nos trouxe aqui notícias de recuperação do Raul Carpe, né? Filho do pastor Edson Carpe, mas ele ainda tem alguns procedimentos aí para o futuro, né? Em relação ao rim dele,
vamos orar aí, uma situação que merece bastante cuidado, tá? Essas são as orações mais especiais. Nós temos aí os irmãos idosos, a saúde dos irmãos em geral. Nós tivemos aí boas notícias em relação a Elaine Castro, né? Um exame que deu negativo, vem se recuperando. Vamos ver se a gente tem mais algum aqui. Os profissionais da área de saúde, de segurança, os nossos governantes, os desempregados, as autoridades, né? Os missionários, os pastores, tá? Então nós temos aí várias coisas. Entrou algum pedido aí? Não, né? Tá bom. Depois os irmãos podem compartilhar aí tranquilamente, a gente vai agregando aí à medida que os irmãos vão passando, tá? Se é alguma coisa mais particular, a gente ora também, não tem problema. Se o irmão coloca publicamente, a gente traz publicamente. A gente tem sempre esse cuidado, tá bom? Podem ficar aí tranquilos, os irmãos já conhecem aí como é que a gente trabalha, tá? Então vamos aproveitar esse momento então, diante desses pedidos de oração, e vamos orar. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento especial, ó Pai do Pão das Três, que é o momento de orar, intercedendo pela vida de irmãos, de parentes, ó Pai, de irmãos. A nossa lista, ó Pai, com nomes é bastante grande, de necessidades é grande, e eu te agradeço, porque há muitas pessoas da nossa igreja orando, colocando diariamente, ó Pai, esses pedidos diante do Senhor, e sei, ó Deus, que o Senhor está atento, ó Pai, às nossas necessidades, e sabemos que o Senhor nos atenderá conforme a tua vontade, a tua sabedoria e também a tua misericórdia. Reconhecemos, ó Deus, o teu senhorio sobre a vida de cada um de nós, a sua autoridade, e nos colocamos, ó Deus, como instrumentos da tua vontade para que das nossas vidas o Senhor faça, ó Deus, o que aprouver, o que estiver, ó Deus, nos teus planos, e que tenhamos sabedoria, ó Deus, para não resistir, ó Deus, àquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Obrigado, ó Deus, pela livramento que o Senhor deu a Ana. Ó Pai, ela está com gesso, ó Pai, no tornozelo, mas eu peço que o Senhor continue cuidando dela, do Danilo, do Davi, nessa fase de recuperação. Te agradeço, ó Deus, pela transferência, ó Pai, que vai acontecer da Denise, o procedimento pelo qual ela vai passar, e peço, ó Deus, que o Senhor acalme todos os seus familiares, a própria Denise, e que esse procedimento, ó Pai, possa dar a ela tranquilidade, saúde, e que em breve, ó Pai, ela possa voltar, ó Deus, para casa. Obrigado porque o Antenor saiu, ó Pai, da UTI, depois de tantas semanas, 30 dias, ó Pai, internado, e de alguma maneira tem evoluído, ó Pai, o seu tratamento. Obrigado pela recuperação do Raul Carpe também, ó Deus, da cirurgia, e colocamos nas tuas mãos os próximos procedimentos, ó Deus, pelos quais ele terá que passar. Tem misericórdia da vida do nosso irmão Wilson, que tem tido dificuldades para andar, tem tido limitações, tem tido dores, e que o Senhor, ó Deus, possa consolá-lo, possa ajudá-lo também com os tratamentos, com os médicos, ó Pai, que de alguma maneira o tem acompanhado. Cuida da vida do pai da Kátia também, ó Pai, que é um homem já de idade bastante avançada, vivendo as dificuldades próprias, ó Pai, da idade, mas eu sei que o Senhor pode dar a ele tranquilidade, aos seus familiares e também ao coração da Kátia. Obrigado, Senhor, pela vida dos profissionais na área de saúde, que têm trabalhado com afinco, ó Pai, cuidando dos doentes, dos pacientes, ó Pai, de diversas doenças, de diversos problemas, e esses irmãos, ó Pai, que têm ido a médicos, que têm ficado internados, esses parentes, ó Pai, têm sido, ó Deus, atendidos, ó Pai, por essas pessoas pelas quais temos orado. E oramos, ó Deus, por sua saúde física, por sua saúde familiar, por sua saúde, ó Deus, emocional, para que esses corajosos trabalhadores, ó Pai, possam ser protegidos pelo Senhor, porque eles continuam cuidando, ó Pai, da vida de cada um de nós e pessoas que são igualmente preciosas, ó Deus, aos teus olhos. Queremos, ó Pai, também te agradecer, ó Deus, pela vida da nossa igreja, pelos trabalhos que têm sido realizados, pelos ministérios, ó Deus, que também têm desenvolvido, ó Pai, as suas atividades, e rogo que o Senhor abençoe, ó Deus, com entendimento, com sabedoria, com paciência, mas também, ó Pai, com garra, com determinação, com coragem, com alegria, a vida de nós pastores, a vida dos coordenadores, dos líderes de ministério, das nossas ovelhas, ó Pai, enfim, de todos aqueles, ó Pai, que são membros, ó Pai,
da nossa igreja. Te agradecemos, ó Deus, porque temos sentido a tua graça, ó Deus, a tua misericórdia, e temos vivido, ó Deus, dias de profundo aprendizado, de crescimento, de comunhão, e as dificuldades, ó Deus, não têm sido, ó Pai, grandes o suficientes, ó Deus, para nos atrapalhar. Pelo contrário, o Senhor, ó Deus, como diz o texto de hoje, ó Pai, tem feito, ó Pai, caminhos, ó Deus, e veredas, ó Pai, conforme a tua vontade, nos lugares mais revoltosos, ó Deus, no meio de mares, entre montanhas, e tem nos feito andar, ó Deus, com tranquilidade e com segurança. Mais uma vez, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, muito obrigado, ó Deus, por esse momento de oração. É a nossa oração, ó Pai, a nossa alegria de estar na tua presença, no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Esse texto de Isaías, irmãos, eu aconselho os irmãos lerem depois, né? lerem de novo e prestarem bem atenção nessas expressões, nessas palavras, porque é um texto muito bonito e mostra como é que nós vivemos hoje na presença de Deus, como é que Deus cuida da gente, como é que Jesus cuida de nós. Muitas vezes não nos tirando do meio do problema, mas nos salvando e nos livrando no meio das dificuldades. E com o coração, né, sempre é uma linguagem inadequada, porque ele não tem um corpo nesse sentido, né, mas uma linguagem antropomórfica para você entender, e com um coração grandioso na nossa direção, pronto a nos abençoar, pronto a nos perdoar. Ele só não deseja comunhão com nós se nós estamos no caminho do pecado. Mas mesmo assim, ele ainda oferece para nós o perdão, e nós, por meio do arrependimento, podemos alcançar essa graça e restabelecer essa comunhão com o Senhor, tá bom? Então vamos cantar então um cântico aí para terminar. Vencedores, né? É teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, teu amor pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pela cruz, pelo amor do seu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É isso aí. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome pelo amor e pela cruz, por teu Filho Jesus. Eu acho que tem tudo a ver com esse texto de Isaías que nós lemos hoje, a respeito de um Deus que ama o seu povo e quer ter comunhão com ele, mas não quer que o seu povo peque. E o seu povo andando em comunhão com ele, por mais difícil que seja a situação, por mais tortuosos os caminhos, por mais cheios de impedimentos, ele vai abrir uma vereda reta para que o seu povo passe, assim como ele fez no Êxodo, abrindo o Mar Vermelho, livrando
de todos aqueles povos que o atacavam, abrindo o Jordão para que eles pudessem passar em seco também e chegar até a terra prometida. E nós estamos aqui, andando com Jesus, vivendo dificuldades, vivendo problemas, mas se em comunhão com Jesus, se em comunhão com o Senhor, se em comunhão com o seu povo, com a sua igreja, nós não estaremos livres das dificuldades, mas seremos aí vitoriosos e abençoados, porque Jesus ama o seu corpo, que é a igreja, e por isso guarda a igreja e a protege. É essa a mensagem, é isso que Isaías tem para ensinar para a gente hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida. Quero orar mais uma vez entregando esse momento tão gostoso aí, tão especial da nossa semana nas mãos do Senhor e também me despedindo dos irmãos. Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais essa celebração. Obrigado por mais esse encontro, por mais este Pão das Três. Obrigado pela vida de todos os irmãos e amigos, ó Pai, que nos acompanharam nesta tarde e que, ó Deus, a Tua palavra continue falando aos nossos corações e cumprindo todos os propósitos, ó Deus, para os quais ela foi escrita e chegasse, ó Deus, a vida e a nossa igreja e as nossas famílias. Nos abençoe e nos guarda, nos dá, ó Deus, um restante de dia na Tua presença. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe, então, a vida de todos os irmãos.